Lá diz assim, ó: meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. A gente acostumado com os cultos de domingos lotados, né? Mas independente da quantidade de pessoa, o Senhor está aqui e pede para que você abra o seu coração e que deixe Ele entrar. Então nessa noite que vocês, irmãos, independente de quem está aqui ou não, vocês possam abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para vocês. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este dia. Eu te agradeço por cada irmão que está aqui, por todos que se dispuseram a vir e ajudar para que esse culto possa acontecer. Papai amado, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de cultuarmos o seu nome hoje novamente. Te agradeço, Senhor, pelo simples fato de podermos, Papai amado, respirar. Te agradeço, Senhor, por tudo. Por tudo. Papai amado, se faça presente nesta noite, pois o Senhor é o principal convidado neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, venha estar conosco. Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Adore ao Senhor.
Não sei se você hoje teve intimidade com o Espírito Santo. Não sei se hoje você conseguiu cumprir a nossa visão, a visão aqui da igreja, de ter um relacionamento diário com Ele, para se parecer mais com Jesus. Mas agora adore, conecte seu coração ao Espírito Santo, e através dessa canção faça essa oração, dizendo: mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, menos de mim, menos da minha carnalidade, menos das minhas convicções e mais da Tua direção na minha vida, mais da Tua voz falando ao meu coração. Menos, Senhor, daquilo que me afasta de Ti, e mais da Tua presença. Mais de Ti. E menos de mim, e menos de mim, menos, Senhor, e menos de mim, e menos de mim. Diga isso ao Senhor: mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. E menos de menos de mim, menos, Senhor, e menos de mim, Jesus, e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga isso ao Espírito Santo agora. E Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Às vezes a gente dá lado à nossa natureza carnal e somos tão orgulhosos, temos tanto ego, tanto de nós mesmos, tantos achismos. Essa música remete ao que João Batista falou. Chegaram a João Batista e perguntaram: Tu és o Cristo? Ele disse: Eu não sou o Cristo. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Eu só vim preparar o caminho.
Ei, eu e você, nós só viemos preparar o caminho para que o Senhor Jesus entre em cada coração dos nossos irmãos, daqueles que ainda não têm Jesus. Então a gente tem que se humilhar realmente perante os pés do Senhor e dizer: Senhor, mais de Ti, menos de mim, menos das minhas convicções carnais e mais da voz do Teu Espírito falando ao meu coração. Que o Senhor cresça, e eu diminua. E Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, continue adorando ao Senhor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nós coroamos a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo
ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Última vez. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Consegue declarar só mais uma vez para Ele? Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que declaração de amor a Ele. Aplauda o Senhor Jesus. Isso é uma declaração de amor a Ele, dizendo que foi para isso que eu nasci. Eu não nasci à toa, eu nasci para isso, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se alguém trouxe seu dízimo, sua oferta, depois pode colocar direto no gasofilazo. Nós já iremos passar para o Ministério da Palavra.
com o Bruno. Aleluia. Amém? Todos conseguem notar a presença de Deus nesse lugar? Eu acredito que a presença dele é real neste lugar. Amém? Coloquem-se de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graça te damos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer e nos trazer até aqui. Pai, eu peço que a tua presença continue neste lugar. Que o Senhor, papai, use a minha vida, use a minha boca para levar o que tu queres para eles, Pai, para esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, que não venha sair nada de mim, porque o Senhor sabe que eu não tenho nada a oferecer. Eu só tenho o Senhor. Amém. Amém? Para a gente começar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Lucas 2, 25. Lucas 2, 25. Todo mundo sabe do tema do culto, que é intimidade. E lá em Lucas 2, 25, fala de um homem fiel, temente ao Senhor e movido pelo Espírito Santo. E eu vejo que todos nós podemos ser movidos, só basta termos intimidade. Amém? Lá em Lucas 2, 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a salvação. Até aí. Naquele tempo, Jesus tinha acabado de nascer e não tinha como o Espírito Santo estar em nós, estar em Simeão, porque o Espírito Santo veio depois que Jesus foi levado aos céus. Mas tinha um homem temente, justo, fiel, e eu creio que Simeão era um cara que tinha muito relacionamento com Deus, porque na Bíblia mesmo diz que ele o Espírito Santo estava sobre ele, e com o Espírito Santo sobre ele, ele foi movido e levado ao templo naquele dia. Poxa, quem não quer ser movido pelo Espírito Santo? E como que Simeão sabia que José e Maria estavam lá no templo naquele dia para consagrar Jesus? Se não fosse o Espírito Santo, como que ele ia saber? Mas o nível de intimidade que ele tinha com Deus fez com que o Espírito Santo revelasse para ele. E ele foi levado ao templo justo naquele dia que Jesus ia ser apresentado, como dizia a lei. E às vezes nós queremos ser movidos pelo Espírito Santo, vimos a igreja, oramos, mas parece que a gente só patina e não sai do lugar. E o que está faltando? Relacionamento. Para a gente ser guiado e movido pelo Espírito Santo é necessário ter relacionamento. E eu comentei ontem na rede, eu vou falar de novo,
que foi uma coisa que mexeu muito comigo e eu creio que vai mexer com outras pessoas, pode não ser aqui, mas vai mexer. E veio uma palavra um dia no meu coração, através de uma conversa que eu estava tendo com o irmão da igreja, que a palavra que veio no meu coração foi essa: ovelha curada cura outras ovelhas. Quem acredita nisso? E essa pessoa veio conversar comigo um dia e falou assim: cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou para a igreja, vejo todo mundo lá falando que está cheio do Espírito Santo, o povo pulando, gritando. Cara, eu não sinto nada disso. Eu já reclamei tanto com Deus, eu não sei mais o que eu faço. Cara, às vezes dá vontade de catar e sumir da igreja. Eu não sinto nada. E a gente está aprendendo coisas novas, a gente está aprendendo que a gente tem que ter um relacionamento diário com Deus. E ele falou que já tinha conversado com outro irmão, e outro irmão tinha falado a mesma coisa para ele. Ele falou: poxa, eu também. E ele falou que veio um dia na igreja e falou assim: eu preciso falar com o pastor. E ele falou que subiu falar com o pastor. E na conversa diz que o pastor foi bem simples com ele e falou assim: me conta como é seu dia. Ele disse que ele falou que no caminho do trabalho ele orava, ele acordava cedo, ele orava, às vezes antes de dormir ele orava, às vezes na hora do almoço ele orava, mas sempre que ele estava no caminho ele orava. Diz que o pastor falou assim para ele: certo, você não está errado. Isso é um dia a dia de um crente, está certo, normal. Agora eu quero que você me fala, desse tempo todo, qual você separa para Deus? Aí você falou: nenhum. E qual desses momentos você está sozinho? Na hora que eu estou passeando com meus cachorros. Então fala para o Senhor, você vai separar um tempo para Ele, e você vai conversar com Ele. E diz que ele desceu, e logo já encontrou com outro irmão, que veio falar a mesma coisa para ele. E tinha uma ovelha ferida. Na hora que ele desceu, ele estava curado. Na hora que o irmão falou a mesma coisa para ele, ele falou assim: ó, irmão, eu não sei muito o que te aconselhar, mas eu recebi algo agora há pouco que talvez faça sentido para você também. Como que é seu dia? Qual que é o tempo que você separa para Deus? E falou tudo para ele. Eu acredito que tenha mudado a mentalidade desse irmão. E, cara, eu recebi isso para mim. Eu falei: poxa, como uma ovelha curada pode curar outras pessoas, outras ovelhas? E vocês já pararam para pensar o quanto de ovelha ferida que sai por aí, e ao invés de curar outras ovelhas, só estraga mais ela, faz ela se desviar? E eu tomei aquilo para mim, e eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei: poxa, eu estou tendo um dia a dia de um crente normal, mas eu preciso ter mais relacionamento. E a partir daquele dia, eu confesso que não é fácil. Às vezes você pensa: nossa, eu estou cansado, hoje não dá. E para mim, em casa, é muito difícil ter esses tempos. Eu falo para mim, porque eu chego do serviço, as crianças só ficam me chamando, ficam querendo brincar comigo, e eu amo estar com elas, e eu gosto de estar com elas. Então, na hora que eu reservo para fazer essas coisas, é na hora que elas vão dormir, a hora que a Adriele vai dormir. Eu não sei vocês já tiveram momentos que vocês chegam até a presença de Deus e vocês não sabem o que falar? Aí eu tive outra estratégia, que eu ouvi também de uma outra pessoa, e eu não lembro quem que é essa pessoa, mas isso serviu. Você já parou para pensar que você não precisa ir lá e falar tantas coisas bonitas? É só você chegar, falar: Senhor, reservei esse tempo para o Senhor, e hoje eu queria te contar o meu dia. E teve o dia que eu acordei e falei: Senhor, que hoje o Senhor me dê um dia abençoado.
Que hoje seja um dia maravilhoso. E quando eu cheguei no serviço, eu não sei o que eu tinha, mas eu estava estressado, estava nervoso e não tinha um porquê. A Adriele me perguntou o que eu tinha, eu não sabia explicar o que eu tinha. Eu não sabia, não tinha acontecido nada, mas eu não sabia porque que eu estava daquele jeito. E quando chegou em casa, depois da noite, todo mundo foi dormir, eu catei a cadeira e coloquei lá na grama. Comecei a olhar as estrelas e comecei a contar para o Senhor. Eu tinha acordado e tinha pedido para o Senhor me dar um dia maravilhoso. Eu sentei naquela cadeira e comecei a contar: Senhor, hoje eu me estressei tão fácil, hoje eu fiquei nervoso, por que eu estou assim, Senhor? Eu te pedi um dia maravilhoso, mas Senhor, mesmo assim eu te agradeço. E cara, sabe quando a Bíblia fala que é para a gente deixar os nossos fardos na cruz? Porque o fardo de Cristo é leve, o nosso fardo a gente não consegue carregar. Parece que foi arrancado aquilo de mim. E às vezes a gente tem um dia exausto, mas quando a gente separa um tempo para Deus, é libertador. A gente se transforma, a gente se renova. E Simeão, movido pelo Espírito Santo, naquele dia, naquele exato momento, foi levado ao templo para ver Jesus. E o Espírito Santo tinha falado para ele também que ele não morreria antes de ver o Cristo, Filho de Deus. Eu acredito que Simeão tinha um nível de intimidade tão grande com Deus, que ele não se preocupava com a morte. E Simeão devia ser bem velho já, porque o Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. E depois que ele tomou os meninos no braço e ergueu para cima, ele falou: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. A gente vive totalmente ao contrário de Simeão. A gente fica se preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, como que a gente vai colocar combustível, como que a gente vai pagar as contas, como que a gente vai pagar as nossas prestações. Mas se você for ler Lucas, onde Simeão está falando, parece que ele não tinha nada dessas preocupações. Quando a gente tem um relacionamento diário com Deus, a gente não dá o passo, mas quem dá o passo é Deus. A gente não resolve com as nossas próprias forças, mas quem resolve é Deus. Vocês conseguem entender a profundidade e o poder que tem a comunhão e a intimidade com Deus? É sobrenatural. E sabe quando que a gente começa a ver isso? Quando a gente começa a fazer. Se você não começar a fazer, eu sinto muito, não vai acontecer. E não tem como a gente estar conectado com Deus e conectado com o mundo. Você consegue conectar em duas redes de Wi-Fi ao mesmo tempo? É impossível. Se você for rotear uma internet, o Wi-Fi desliga automático. E assim é a nossa vida cristã. Se a gente está conectado com o mundo, a gente não vai ser conectado com Deus. Se a gente está conectado com Deus, tudo que acontece no mundo é fichinha. É necessário relacionamento. Outro personagem que era muito temente ao Senhor e tinha um nível de intimidade profundo. E eu queria falar para vocês que o Espírito Santo, através da sua vida, quando você tem um nível de intimidade, além dele guiar você, além dele se revelar para você, além dele levar você a lugares que você não imaginava, ele protege. Quantos creem que Deus protege a gente? Através do nível de intimidade, ele cuida de nós. E para falar disso, eu queria que vocês abrissem lá em Daniel. Daniel 6. Daniel 6:10.
Eu queria ler inteiro, mas é muito grande. Vamos ler só o 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Deus, como costumava fazer. Ele só subiu para orar, como ele fazia todos os dias, 3 vezes por dia. Não. Vai ler o contexto. Daniel era um dos sátrapas do rei Dário. E esses sátrapas eram encarregados de cuidar de tudo, para não sobrecarregar o rei e para não ir à falência, para o rei não ir à falência. E eles, se eu não me engano, eram em 100. E tinha 3 que se destacavam mais. 3 que eram mais superiores que os outros. E desses 3, Daniel se destacava. Por que Daniel se destacava? Porque ele tinha um relacionamento profundo. Mas espera aí, então era normal mesmo. Daniel só subia lá orar e porque ele se destacava também, então isso era uma motivação para ele. Não. Sabe quando relata aqui que Daniel subiu no seu quarto para orar? Esses outros sátrapas tinham inveja de Daniel. Eles queriam derrubar Daniel e não achavam formas. Então, ei, preste atenção. Quando você tem um nível elevado de intimidade com Deus, o inimigo e as pessoas podem até procurar formas de te derrubar, mas é impossível. E às vezes você acha que ele te derrubou, que o inimigo te derrubou, mas é aí que a mão de Deus age. E por eles quererem tentar derrubar Daniel e não achar formas, eles pensaram: poxa, eu acho que dá para a gente bolar alguma coisa aí. Vamos fazer um decreto. Nesse decreto, ninguém pode adorar a Deus por 30 dias, a nenhum Deus por 30 dias, a não ser o rei. E apresentaram isso ao rei. O rei não sabia, eu creio, o que estava acontecendo. Beleza, só que você vai ter que assinar, mediante a lei dos medos e dos persas, onde não se pode revogar. Beleza. E assinaram essa lei. E quando Daniel ficou sabendo que não poderia adorar a nenhum Deus, o que Daniel fez? É aí que entra esse versículo. Quando ele descobriu que eles tinham feito uma lei que não podia adorar a Deus, Daniel subiu no quarto para orar. E ele dava graças a Deus. Ele agradecia a Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele não estava se preocupado com a lei que eles tinham feito. Aí eles pensaram: pegamos Daniel. Esse é o inimigo tentando derrubar a gente. E às vezes ele acha até que está ganhando. E ele falou assim: ó rei, a gente fez o decreto e o Senhor assinou. E o Senhor sabe que não pode revogar. E nós pegamos Daniel orando. O que faremos? E o rei gostava muito de Daniel. A Bíblia mesmo diz que o rei gostava muito de Daniel. E diz que o rei tentou amenizar um pouco as coisas, enrolar os sátrapas. E eles vieram de novo: rei, não se pode revogar a lei. O Senhor assinou. Vamos jogar Daniel na cova dos leões. Ei, por mais que tenha uma pessoa que não acredita em Deus, não serve a Deus, mas ela vê Deus em você e te admira, dá um passo para Deus alcançar ela. E o rei falou: beleza, está na lei, joga Daniel na cova dos leões. E dizem que eles levam Daniel à cova dos leões. E
Diz que o rei vai lá e fala: Daniel, que o Senhor te livre da garra dos leões. E diz que o rei foi embora e naquele dia ele não quis comer, ele não quis que tocasse, ele queria ficar sozinho. Diz que ele perdeu o sono, porque Daniel se destacava entre eles. Vocês conseguem entender por que Daniel se destacava? Ele tinha um nível de intimidade com Deus, que Deus movia, tudo que Daniel fazia, Deus abençoava. E diz que no outro dia cedo, a primeira coisa que o rei fez foi correr até lá. Ei, Daniel, o seu Deus te livrou? E Daniel: sim, o Senhor mandou anjos e fechou a boca dos leões. Você está entendendo o que o poder da intimidade faz? Você é movido, você é guiado, você é protegido por Deus. Tá, mas o que acontece? Que a igreja não flui, não vai, e as pessoas não rompem, todas as vezes está com problema. Muitas pessoas com problema. Às vezes são pessoas crentes, com uma agenda diária normal de um crente, onde ora para agradecer alguma coisa, ora para ir trabalhar, ora para ter um dia abençoado, mas não separam um tempo para subir até o quarto e falar assim: ó, Senhor, eu reservo esse tempo para o Senhor. Eu podia estar fazendo tantas outras coisas, mas eu escolhi estar com o Senhor. Ei, ouviu de outra pessoa também uma vez? E eu não conhecia essa pessoa, e ele começou a contar o testemunho dele, que ele era cristão, se desviou. E foi num momento que a gente estava bem afastado. Foi meio durante a pandemia, e esse rapaz no final ele terminou com a seguinte frase: eu orava, eu questionava Deus e nada acontecia. Aí Deus falou para ele assim: eu estava ali o tempo todo, só estava em silêncio. Não importa se você vai separar esse tempo e Deus não vai falar. Deus pode estar movendo o seu coração. Deus pode estar mudando coisas e mudando situações. Deus está ali o tempo todo. Tudo que Ele quer é que você tenha um nível de intimidade maior com Ele. E Daniel saiu daquela cova dos leões. O rei Dário ficou revoltado e mandou jogar todos aqueles sápatras que tinham tramado contra Daniel. Mandou jogar eles e a família deles lá. E dizem que eles não duraram nada, e já foram comidos pelos leões. E os leões destraçalharam eles. Ei, vocês conseguem entender o poder de Deus? Daniel não saiu com nenhum arranhão. Eram os mesmos leões. Eu lembrei da música: talvez esse leão não esteja numa cova, talvez esse leão seja alguma outra prova, talvez seja outra coisa que você está passando. Mas ei, deixa eu te dizer, pode ser outros leões, mas o Deus é o mesmo. Não importa as dificuldades, não importa as barreiras, o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que protegeu Daniel era o mesmo Deus que levou Simeão, era o mesmo Deus que curou, era o mesmo Deus que salvou. É o mesmo Deus que ressuscitou. O poder é o mesmo. O que faz a gente experimentar do poder de Deus é o nível de intimidade com Ele, é o nível de relacionamento. Ei, eu não estou subindo aqui para falar como se eu fosse um dos melhores aqui, ou porque está trazendo a palavra que é o santarrão, que tem um nível de intimidade, não. Eu tenho muito que melhorar, eu tenho muito que fazer. Essa ministração também é para mim. Quando falou do tema intimidade, já veio tudo que
Todos os versículos vieram na minha mente, mas eu não sabia como executar. Vocês conseguem adivinhar o porquê? Faltava nível de relacionamento, nível de intimidade. Cara, e é impressionante. Você tenta fazer as coisas com a sua própria força e você não consegue. Mas quando você deixa Deus fazer por você, tudo acontece. Outro exemplo, abre lá em Êxodo 3. Vamos falar de Moisés. Êxodo 3, do 1 ao 10. Amém? Eu vou começar a ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Herobe. Apareceu-lhe um anjo numa chama de fogo, em meio a uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estavam oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu acredito que até aí Moisés não tinha tido um encontro com Deus. Esse foi o primeiro encontro. E ali fala que Deus se revelou para ele. E Deus deu uma missão para Moisés. Simples. Vocês conseguem se imaginar no lugar de Moisés? Eu ouvi o clamor do povo e eu te enviarei. Moisés deve ter ficado tão confuso. Poxa, Senhor, eu acabei de te conhecer. O Senhor já me manda numa missão. Será que eu vou conseguir? Moisés poderia ter saído dali, ouviu Deus falando e vou lá salvar o povo. Chega lá e fala: ó, Faraó, Deus me mandou aqui, eu vim salvar e pronto, acabou. Eu vou levar porque foi Deus que mandou. Ele até foi, até falou algumas coisas assim, mas isso resolveu? Depois daquilo, existe um processo. E Moisés, sem ter um diálogo com Deus, sem ter uma intimidade com Deus, ele não conseguiria fazer nada. Mas todas as vezes que Deus enviava, ele conversava com Deus. E Deus se revelava através da vida dele, e Deus usava a vida dele. Ei, Deus quer te usar. Não tenho por que ter culto todos os domingos se não for para o crescimento. Não tem por que ter culto de quarta se não for para o crescimento. Não tem por que ter EBD se não for para o crescimento. Não tem por que ter oração se não for para o crescimento. Pessoas que vêm na igreja e não se dedicam e não querem crescimento,
Ei, gente, Deus te chama não é só para vir para a igreja e sentar e ouvir a palavra. Deus te chama para cumprir missões. Talvez a sua missão seja salvar uma pessoa. Mas ei, essa uma pessoa que você salvou pode ter muito valor para Deus. Talvez a sua missão é servir. Talvez a sua missão é limpar, é lavar a igreja. Talvez a sua missão é levar a palavra. Coisa que não é fácil. Confesso para vocês que ontem eu conversei com a Adriele, um pouco antes da rede, e eu garanto para vocês que são coisas novas que estão acontecendo, porque eu nunca imaginava passar por esses processos. Eu via pessoas passando, mas eu nunca imaginava eu. Momentos de desanimar, momentos de se sentir fraco. Eu não me imaginava, desanimado. Poxa, hoje eu vou ter que pregar, eu não quero pregar. Não, eu não me imaginava assim. E essa semana eu passei por momentos comigo mesmo. E ontem eu falei para a Adriele, falei assim, sabe, eu estou tão desanimado. Mas com o quê? Falei, não sei. Falei, sabe, eu vou ministrar amanhã, mas para mim, tanto faz. E eu comecei a questionar isso com Deus e Deus me falou assim, sabe por que você está assim? Segundo Coríntios 12, do 9 ao 10. Coloca, Gu, para mim. E porém me disse, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele me fez lembrar que todas as vezes que eu estou fraco, que eu estou desanimado, Ele usa a minha vida. E através da minha fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. E Moisés deve ter tido muitos momentos assim, de achar que não ia conseguir, de não querer mais. Mas todas as vezes que ele ia ter com o pai, e o pai falava assim, Moisés, não se esqueça, eu estou com você. Não é você, sou eu. Só estou usando sua vida. Para encerrar, quem conhece o maior modelo de intimidade, o maior exemplo até hoje de intimidade? Gu, você consegue colocar os versículos? O mais perfeito, Jesus. Jesus era o modelo perfeito, o exemplo perfeito de intimidade. Lá em Lucas 6:12, em um daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. O outro, Gu. Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. O outro. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. O outro, Gu. Era só esses. Gente, se vocês forem procurar, tem mais de 20 versículos que falavam quando Jesus separava um tempo e ia orar, quando Jesus falava com o Pai.
Ele é o nosso perfeito modelo. Ei, é legal, né, a história de Moisés. É legal a história de Davi, homens de Deus. É legal a história de Simeão, de Daniel. Deixa eu perguntar para vocês, a quem vocês têm espelhado? O nosso modelo mais perfeito é Jesus. Eu já quis falar assim, nossa, eu quero ser que nem Davi. Não, Davi é fera. Ou Pedro, nossa, Pedro era mó legal, cara. Pedro andava com Jesus, mesmo que ele negou Jesus, Pedro queria defender Jesus. Eu acho que eu seria igual a ele. Ei, nós viemos aqui para ser cópias de Jesus. Vocês querem copiar algum personagem bíblico? Querem ser igual a algum personagem bíblico? Queiram ser igual a Jesus, o modelo perfeito. Amém? Gu, você consegue colocar aquela música para mim? Apaguem as luzes para mim, fazer um favor. Eu queria agora nesse momento que vocês falassem com Deus sinceramente. E se vocês não conseguem ter esse tempo, eu quero que vocês peçam para Ele auxílios. Peça para Ele te ajudar, para que você possa conseguir separar um tempo para Ele. E se você não ama tanto a Deus assim, seja sincero com o Senhor. Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te amar mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, enquanto vocês oram. Podem ir orando e vão tentando refletir. O plano perfeito de Deus era a comunhão. No princípio Ele construiu todas as coisas e Ele viu que aquilo era bom. E quando Ele fez Adão e Eva, todos os dias Ele descia no jardim, porque Ele queria relacionamento. Ele descia todos os dias no jardim porque Ele queria estar com Adão. Ele queria fazer parte da história de Adão. Ei, Deus quer fazer parte da sua história. Deus quer todos os dias se alegrar quando você separar o tempo para Ele. Ah, mas o pecado vem, o pecado corrompe, o pecado nos afasta da presença de Deus. Mas ei, Adão cometeu um erro gravíssimo. Ele se escondeu ao invés de ir até os pés de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Não se afaste de mim. Mas você, hoje, tem livre acesso para dizer ao Senhor: Senhor, eu pequei contra Ti, mas Pai, eu quero estar mais perto de Ti para que eu não cometa mais pecados. Senhor, me fortalece para que eu não venha pecar mais e eu não me afaste de Ti. Senhor, que todos os dias da minha vida seja lindo e perfeito, assim como eram os dias de Adão no princípio, onde o Senhor vinha todos os dias ter com ele. Que o Senhor venha todos os dias ter comigo. Que todas as vezes que eu separar um tempo para o Senhor venha falar. E o Senhor venha mudar os meus pensamentos, mudar as minhas estratégias. Que o Senhor venha mudar a minha caminhada. Que eu possa ser movido, levado e protegido pelo Senhor. Que a Tua presença seja real na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça a Ele. Se você não sabe como fazer, peça a Ele estratégias. Peça para que o Senhor envie pessoas para te alertar. Ovelhas curadas para te curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém? Amém? Essa era a palavra de hoje. Eu creio para vocês. Eu peço que o Espírito Santo venha falar com todos vocês que acham que ovelhas curadas, prontas para curar outra pessoa. Amém? Está encerrado. Deus abençoe você.